Noite e a paz do Senhor. Estou gravando, já é quase meia-noite e agora no mais finalzinho da noite eu tive uma revelação do Senhor. É meu primeiro vídeo aqui neste canal e eu não pude evitar de fazer esse vídeo. Deus tocou profundamente no meu coração e eu queria usar esse meio para compartilhar. Não sou de fazer vídeos, mas isso tocou profundo no meu coração. E vindo do culto, eu vi que esta palavra era necessária para a igreja do Senhor. Esta palavra era necessária para que nós despertemos para algo que o Senhor tem preparado para nós. Meu coração queima em falar dessas verdades e quase não vejo muitas pessoas falando. Pode ser que também eu tenha procurado em canais errados ou com pastores que não falavam a mesma linguagem. Mas ou talvez não tive a oportunidade mesmo de ouvir. Enfim, isso não vem ao caso. O interessante é que eu estava num momento aleatório, fazendo janta para os meus filhos, e esta palavra veio direto no meu coração. E automaticamente já veio um turbilhão de informações. E eu queria compartilhar o mais bruto das informações que o Senhor passou para mim. Amém? A palavra que o Senhor falou comigo, só para contextualizar antes de ler, é sobre a revelação de Cristo nas nossas vidas. E eu vejo que muitos de nós falamos de Deus, ou quando vamos pregar para alguém, falamos de alguém, mas de alguém que está muito distante, de alguém que está longe da nossa capacidade de compreender, ou de tentar entender, ou de conversar, ou de se comunicar. Falamos como se fosse alguém muito famoso, assim como, sei lá, falaria de um pastor como Luciano Subirá, como Luiz Hermínio, que são pessoas que eu admiro pela internet, que eu vejo, mas são pessoas que eu não conheço, não tenho nenhum contato. E se eu fosse explicar sobre a vida deles, eu falaria do que eu vejo na internet, coisa que é uma fagulha da vida deles. Não dá para saber quem eles são de verdade, a não ser convivendo com eles. Aí sim daria para falar com um pouco mais de autonomia. Então, quando falamos de Deus, muito provavelmente falamos de Deus quando Ele está muito distante. Deus está lá no céu e olha, Ele é um ser incrível, é um ser maravilhoso, olha, Ele é soberano, sim, Ele é todas essas coisas. E ainda usamos palavras que está escrito na Bíblia, palavras um pouco complexas. Não, Ele é soberano sobre todas as nações. Não, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é extraordinário. E não usamos as nossas próprias palavras. Não usamos a nossa própria naturalidade, como a gente fala no dia a dia. E isso nos afasta um pouco da compreensão de quem é o Senhor. E quando nós explicamos isso para as pessoas, percebemos que elas não têm muito interesse. Quando explicamos das palavras exatas que está escrito na Bíblia, tentamos explicar da maneira exata que está escrito ali. Não que eu quero que as pessoas fujam do que é da palavra, mas precisamos largar os jargões cristãos, os jargões que estamos vendo nas igrejas, o linguajar, a gíria cultural das nossas igrejas. E devemos falar como num dia a dia natural, como você fala com qualquer pessoa, assim devemos apresentar a Cristo. Assim devemos apresentar quem Ele é. Bom, já estou estendendo demais esse vídeo, era para ser um vídeo sem cortes e rápido, então eu vou tentar ser o mais direto possível, apesar de que eu não consigo ser tão direto assim. Bom, Deus falou comigo como apresentar Ele para as pessoas.
E isso entrou na minha cabeça e eu tenho vários e vários dias fazendo esses questionamentos de quem o Senhor é. A revelação de quem Deus é. Isso deveria ser todas as pregações das nossas igrejas. Todas elas deveriam ser a respeito disso. Ou desenhar em volta disso. De quem Deus é. A Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo sendo revelado em você, Cristo sendo revelado em mim, é a esperança da glória. Isso deveria dizer muita coisa para mim. Então, Cristo sendo revelado em mim é importante para quem está à minha volta, para quem está me ouvindo, e ainda mais para quem tem um púlpito, quem tem um altar. Isso deveria ser mais importante ainda. Amém? Voltando. Então, Cristo em vós é a esperança da glória. Eu falei, mas Senhor, tá, Cristo em mim. Como eu vou raciocinar isso? Então ele me levou a uma palavra hoje. Eu estou perguntando isso há vários dias, eu estou sempre pensando, sempre meditando nisso. E essa sempre, geralmente quando eu dou uma palavra em alguma comunidade, esta palavra sempre está nas minhas ministrações. Cristo em vós é a esperança da glória. Ou aquela passagem que Paulo fala assim, eu sinto dores de parto até que Cristo seja revelado em vós. Então eu falo, caramba, Paulo sofria para que Cristo fosse revelado nas pessoas. Então o quanto isso é importante. O quanto isso é importante. Se aponta uma pessoa a falar, eu sinto dores de parto, eu me martirizo até que Cristo seja revelado em você. Até que Cristo seja revelado nas pessoas. Então a minha pregação tem que ser que Cristo seja revelado em você. E Deus falou comigo. Amém. Vamos à palavra. Está em Mateus 16, a partir do 15. A partir do 13, desculpa. Chegando Jesus na região da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, minha versão é NVI, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista e outros... Só um momentinho. Onde paramos? Só um minutinho. E eles responderam, alguns dizem que é João Batista e outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo a você, é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não... Aqui é Hades, mas a versão mais comum que nós conhecemos é as portas do inferno não poderão vencê-las. E eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, se desligar na terra será desligado no céu. Então advertiu os discípulos que não contassem a ninguém que ele era Cristo. Glória a Deus. Tremenda essa palavra. E Deus me trouxe essa palavra na hora, na mente, assim. E ele falou rapidamente assim. É escandaloso o que Pedro falou a um homem. Falei, uai, mas o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aí, rapidamente, a minha mente começou a pensar, e eu creio que esse pensamento não é meu, e começou a passar um monte de informação, e uma das informações era, naquela época, você chegar no meio das pessoas e apontar para um homem, e você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas diriam para ele, blasfêmia. Isto é uma blasfêmia. O que você está falando, Pedro? Pensa bem. Olha o que você está falando.
As pessoas podiam falar isso pra ele. O que você tá falando, cara? Você tá bom. Ele é poderoso, ele faz milagres, ele faz acontecer, mas você chegar e falar assim, ousadamente, na frente de todo mundo, assim, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é radical. Porque naquela época tinha muitas dúvidas ainda. As pessoas olhavam para Cristo, muitas, e falavam, não, isso é uma blasfêmia. Isso é uma piada com o nome de Deus. Principalmente os fariseus não queriam aceitar a Cristo. Não queriam enxergar. E até hoje os judeus são divididos por não crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagina, se hoje ainda não crê, imagina naquela época. Se as pessoas erradas ouvissem Pedro falando isso, olha, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso que no final aqui, quando eu li, então adverteu aos seus discípulos, não contassem ninguém que ele era o Cristo. Porque aquilo ia gerar uma guerra, ia gerar pessoas perseguindo eles. E isso não era o intuito de Jesus, mas queria saber o que estava se passando no coração dele. E quando Jesus ouviu aquelas palavras de Pedro, falou, não foi carne nem sangue que revelou a você isso, Pedro. Isso está longe da sua compreensão. Isso está longe da sua compreensão humana. O que passou na sua mente agora foi a revelação de Deus. E por causa que você deixou isso extravasar pela tua boca, porque você confessou aquilo que estava sendo revelado dentro do seu coração. Porque o que está extravasando no seu coração agora, Pedro, é a revelação do Espírito. E você não pode se calar. E quando Pedro falou isso de alto e bom som, Cristo falou, feliz é você, Simão, filho de Jonas, filho de Bar-Jonas, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado pela carne e pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E diga a você, Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, contra ela. E eu darei a você a chave do reino dos céus. Aleluia. Cristo sendo revelado através da boca de Pedro, dentro do coração de Pedro, pelo Espírito Santo. Pelo próprio Deus revelando para Pedro. Ele é o Cristo. É uma voz que fala dentro do seu coração. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo sendo revelado. Podia ser na cabeça de muitos, dos doutores da lei, de todos os crentes daquela época. Podia ser uma blasfêmia. Mas você tem que ter muita coragem para falar, olhar para um homem, carne que nem você, e falar, você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pensa nesse contexto. Agora, tem uma diferença de como é nos dias de hoje. Hoje, qual seria a blasfêmia que eles falariam ao seu respeito? Qual seria a ousadia que você tinha que ter? Qual seria? Tempo e modo diferente daquela época de Pedro. Aquela época de Pedro, Cristo veio em carne. Quando Cristo veio em carne, era preciso ser revelado o Cristo que veio em carne. Era para ser revelado isto. E para ser revelado isto, Cristo tinha que falar sobre o Pai. Então ele dizia frases como, eu faço o que meu Pai me manda. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Coisas como, eu vim revelar o Pai.
E essas coisas que Jesus falava sobre o Pai, revelou até um certo questionamento no coração dos discípulos, falando assim. E eles falaram assim: Jesus, mostra-nos o Pai que nos basta. O questionamento era que a ansiedade de conhecer, tanto que ele fala do Pai, tanto que ele fala do Pai, agora gerou uma ansiedade no coração deles para revela-nos o Pai. Revela-nos o Pai que nos basta. E por isso que a nossa pregação tem que ser a revelação de Cristo em nós, a esperança da glória. Porque toda vez que nós falarmos que Cristo precisa ser revelado em você, que eu vim revelar o próprio Deus, que eu vim revelar, que eu vim falar do próprio Deus, que eu vim pregar, que eu vim mostrar quem Ele é, que eu vim mostrar o caráter dele, que eu vim mostrar quem o Senhor é através das Escrituras, não do meu próprio entendimento. Quando eu venho falar isto, gera um questionamento, gera uma ânsia, gera vontade nas pessoas de falar: oh, como ele fala, quem é Deus assim? Uns vai querer conhecê-lo, outros vai querer entrar em linha de questionamento, outros vai querer debater com você, mas todos eles vão estar imbuídos no mesmo sistema: conhecer o Pai. Talvez eles vão querer conhecer o Pai para debater com vocês. A armadilha está montada. Eles vão acabar conhecendo o maravilhoso Deus que eu conheço. Amém? E hoje é diferente. Hoje Deus está entre nós, não entre nós, mas em nós, em espírito. Em espírito. O Espírito da verdade habita em nós. O Espírito da verdade e o Espírito Santo faz morada em nós. E ele precisa ser revelado através da minha boca. Mas para ele ser revelado através da minha boca, ele tem que estar morando aqui. Eu tenho que estar me relacionando com ele. Eu tenho que estar conversando com ele. Eu tenho que conhecê-lo, porque senão eu vou apresentar, que nem eu disse no começo do vídeo, eu vou apresentar um Deus que está longe. Olha, ele é incrível. Ele é maravilhoso. Ele é interessante. É legal. É bacana. Faz milagres. É um Deus que dá coisas. E isso dá prosperidade. Tudo isso que eu estou falando é verdade. Mas aparenta ser um Deus muito longe. Então eu preciso revelar um Deus muito mais próximo. Um Deus que nos meus momentos de depressão, ele me deu colo. Ele me ouviu. Ele atendeu o meu chamado. No tempo de desgraça, ele me escondeu. Ele me colocou debaixo de suas asas. Ele tirou os meus pés do lamaçal, do charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele andou comigo em meio ao caos. Tem hora que dá vontade de desejar até o deserto. Porque vemos as maravilhas e como um Deus próximo é maravilhoso. Falar dessas maravilhas me encanta. E talvez é por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora, porque meu coração está explodindo, que muitos não querem ouvir. Eu orei um tempo atrás pedindo para Deus ouvidos. Dai-me ouvidos para que eu fale do teu amor. Dá-me corações contritos para ouvir a tua voz, que está ecoando dentro do meu ser. E hoje vocês são meus ouvidos. Olha, o Cristo que precisa ser revelado hoje é o Espírito Santo. O que muitas igrejas não falam, o que pastores não sobem no altar para falar: olha, eu vim dar uma palavra da parte de Deus. Eu vim revelar Ele. Ele é assim. Ele se apresentou a mim dessa forma. Ele se apresentou a mim desse jeito. Imagina Moisés pregando hoje, chegando a falar assim: olha, Deus se apresentou a mim de uma forma. Ele falou para mim tirar as sandálias.
Ele se apresentou a mim queimando uma sarça. De repente a sarça pegou fogo e eu fui lá ver o que era e ele falou comigo. De repente eu não sabia mais ficar longe dele. De repente eu queria passar 40 dias na montanha. De repente eu queria conversar tanto com ele que eu não queria mais sair daquele monte. Aleluia. Deus se revelou assim para Moisés. E quando Deus se revelou para Davi, um homem mais corajoso. Um homem que, quando Deus se revelou a ele teve tanta coragem que ele enfrentou um gigante. Ele apresentou Deus daquela forma, o Deus que é vitorioso. E quando Deus se apresenta para os medrosos, Jonas, para os covardes, e Jonas nos ensinou muito. Quando Deus se revela ao profeta Isaías, falador, ai de ti, ai de ti. Falava para as pessoas, ai de ti. Falava para a cidade, ai de ti. Eu não lembro o nome da cidade. Mas saía falando, vocês vão padecer. Ai de vocês. Mas o ano que morreu o rei Uzias, e eu vi a Deus. Deus se revelou a ele. E agora ele fala que sou um homem de lábios impuros. E agora ele fala, ai de mim. Ai de mim. E se você for recorrer nas escrituras, o Senhor vai se revelando a cada pessoa. E cada um deles vai contando uma história. Olha, Deus se revelou assim para mim. A vida deles é contar uma história. Mesmo sendo homens falhos, a história deles é impressionante. E eu consigo ver Deus em todas elas. Eu consigo me maravilhar com Deus vendo as histórias de Davi. Vendo como Deus chamava Jó. Se eu for falar de todas as histórias que Deus se revelou a mim através da vida de algumas pessoas, eu só quero que vocês se encantem com isso. Eu só quero que vocês vejam as histórias que estão na Bíblia. E vejam Deus em todas elas. Quando você começar a admirar cada linha das escrituras. Cristo vai ser revelado em vocês. E aí vocês vão contar uma história pro mundo. Cartas vivas. Aí é onde vocês andarem, as pessoas vão falar, uau. Uau. Eu quero conhecer esse Deus. Não, que igreja você é? Eu não sei se pra você já aconteceu isso, mas as pessoas conversam um pouco e falam, mas de que igreja você é? De que igreja você é? Que eu quero ir lá também. Eu quero que quando vocês falarem do Deus que foi revelado em vocês, que vocês expressam essa mesma paixão. A paixão de que esses homens da Bíblia se expressavam. A paixão que eles tinham. E não tinham medo de expressar. Erravam e levantavam. E Cristo era revelado na vida deles. Sempre. Então hoje, assim como Pedro foi usado de falar para pessoas que um homem era o Cristo, que vocês sejam ousados para apresentar o Espírito Santo que está clamando nas igrejas. Que vocês sejam ousados de declarar que essa pregação não está sendo mais pregada na igreja.
porque Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo precisa ser revelado em cada um de nós. E cada característica de vocês, cada temperamento, cada pessoa, e Cristo sendo revelado em cada um de vocês, vai ser uma explosão para o mundo. Vai ser impactante. Eu não prego para que um Billy Graham saia do meio de vocês. Não. Não. Billy Graham foi uma benção. E o tempo dele passou e o modo também dele operar passou. Hoje não vai surgir só um Billy Graham, mas Cristo sendo revelado em cada um de vocês. Cada um de nós vai fazer a diferença. E aquele avivamento que está prometido para vir, nos últimos dias derramarei sobre a terra toda a carne do meu espírito. Amém? Então que esse avivamento venha a partir desse entendimento que Cristo precisa ser revelado em nós. Eu não sei se eu consegui deixar tudo que Deus passou para mim nesse momento, mas eu quero encerrar por aqui. Já passa da meia-noite no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Mas quem ouvir essas palavras, compartilhe. Se quiser fazer mais vídeos a respeito disso, faça. Porque Ele está às portas. E o Espírito Santo precisa ser revelado. Precisa ser comunicado. Precisamos ter relacionamento com Ele. E sem paixão é muito difícil. Então, como eu estou falando agora, para despertar uma paixão em você. Uma paixão pelas Escrituras. Cristo em você é a esperança da glória para esse mundo perdido. Amém.